Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E hoje iremos estudar o assunto, o mestre por excelência, que se fez servo. Como de costume, você que pode, curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto áureo. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Marcos 7,14. Meus irmãos, existem duas palavras-chave aqui nesse versículo. Ouvir e compreender. São duas palavras totalmente diferentes uma da outra. Existem muitas pessoas que apenas ouvem, mas não compreendem. Você ouvir até traz quando você ouve, até traz assim uma leve compreensão, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não devemos apenas ouvir, mas temos que compreender. Esse compreender que Jesus está falando é você permitir que a palavra desça até o seu coração. É você meditar naquilo que está sendo dito. Quando você for ler a Bíblia, meus irmãos, tenha o hábito não apenas de pegar um texto ou uma frase e só ler aquele texto e já partir para um outro. Quando você lê um texto ou uma palavra ou uma frase na Bíblia, procure compreender o que está escrito ali. Procure compreender o que Jesus disse. É nesse momento de compreensão que nós temos grandes revelações do Espírito Santo. É como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, a chave para a prosperidade está aqui nesse versículo. O primeiro versículo diz o que nós não devemos fazer. O segundo diz o que nós temos que fazer. E o terceiro diz o que nós receberemos se fizer esses dois versículos. Meditar na palavra do Senhor, meditar na sua escritura, meu irmão, é você parar e compreender, entender cada palavra, o porquê foi dita aquela palavra. No final que você compreendeu a cada palavra, agora você vai entender o significado da frase. E quando você está tentando entender o significado da frase, é nesse momento que o autor do texto, aquele que escreveu, ele vem ao seu lado e ministra no seu coração aquilo que não está escrito aqui. É nesse momento de compreensão que nós temos grandes revelações do Espírito Santo. Verdade aplicada. É fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Meus irmãos, princípios devem ser honrados. Princípio é outra palavra-chave aqui na verdade aplicada. Existem algumas situações que o cristão, que o servo de Deus, aquele que tem a sua salvação garantida, que vai morar no céu, tem anos de ministério, tem tempo dentro da igreja, mas ele ainda não consegue usufruir das bênçãos ou das dádivas que o reino pode oferecer. O reino de Deus, a graça que o reino de Deus traz para a nossa vida. A paz, a tranquilidade, a capacidade de você dominar o seu eu, de você dominar o seu ego, a capacidade dos frutos do Espírito, a temperança. Meu irmão, tudo isso são dádivas do reino. E porque algumas pessoas não conseguem, apenas experimentam por algum período, mas não conseguem viver desfrutando diariamente
dessas dádivas que é oferecidas pelo Espírito Santo através da graça? Porque não honram princípios. Vira e mexe, quebra um princípio. E meu irmão, os princípios que foi deixados por Deus, nós devemos seguir se nós quisermos usufruir daquilo que Ele tem para nós aqui, nessa vida, enquanto nós estamos na terra. Existem 7 princípios bíblicos mais conhecidos. Claro, a Bíblia ela apresenta outros princípios, diversos princípios. Mas existem 7 princípios bíblicos que são os mais conhecidos, que nós devemos ter eles escritos na tábua do nosso coração para nós vivermos o reino de Deus com excelência, para nós experimentarmos aquilo que o Senhor Jesus já reservou para nós aqui na terra. Os 7 princípios bíblicos mais comuns que nós conhecemos. O primeiro tem a ver com o caráter do ser humano. É você lembrar sempre que você é um discípulo de Deus e moldar o seu caráter diariamente. Segundo, a mordomia, o prazer em servir. Lembrar que você é servo. Lembrar que o próprio Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. Terceiro princípio, semeadura e colheita. Aquilo que o homem semear, meu irmão, irá colher. Eu acredito piamente que quando há o sincero arrependimento, Jesus é capaz de mudar a colheita. Se você se arrependeu, meu irmão, o arrependimento é literalmente você deixar a prática daquilo que você fazia. É você lembrar de um ato que você fez e você se envergonhar daquilo que você fez. O verdadeiro arrependimento é esse. É você deixar e você lembra daquela situação, meu irmão, e você fala, onde eu estava com a cabeça, como eu tive coragem de fazer aquilo. Esse é um dos tópicos, dos pontos a qual você pode perceber que você teve um arrependimento genuíno. Quando você começa a se envergonhar daquilo que você fez. Semeadura e colheita. E nesse momento, meu irmão, eu acredito piamente que o Senhor Jesus é poderoso para mudar a colheita. Ele muda a colheita, ele transforma maldição em bênção. Ele faz aquilo que ia dar errado, ele faz dar certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarto princípio bíblico, autogoverno, autocontrole. Você dominar o seu ego, você dominar o seu eu interior, você ter as suas faculdades mentais ali, ó, certinha. Lembra lá quando o apóstolo Paulo fala para Tiago ser sóbrio, para Timóteo ser sóbrio. É você não deixar se iludir, ter as suas emoções controladas. Autogoverno, soberania, princípio da soberania, meu irmão. Qual é o princípio da soberania? É você se achar que você já é capaz de... Chegou no alto escalão, no último degrau da escada e você já é o top dos top que sabe tudo? Não. Princípio da soberania é você ter a capacidade, meu irmão, de colocar a pessoa sempre superior a você. Como Paulo fala aos Filipenses, se não me falha a memória. Sempre trate alguém superior a você. Princípio da soberania. Não se colocar em posição de senhor, mas em posição de servo. Princípio da individualidade. E o princípio da aliança. A aliança não pode ser rompida. A aliança não pode ser quebrada. A aliança que você fez, você deve honrar. Meu irmão, você trazendo, honrando esses 7 princípios, meu irmão, já está meio caminho andado. Você já vai desfrutar de dádivas, de privilégios que o reino, que o Senhor Jesus já preparou para nós. Um texto de referência em Marcos capítulo 1, do verso 9, 10, 11 e 12, vai falar do momento do batismo do Senhor Jesus. Lembra quando o Senhor Jesus ele foi batizado por João Batista? Nesse momento nós temos aqui no verso 10, 11 e 12 de Marcos capítulo 1, nós vemos a manifestação da triunidade. Nós vemos o Pai no céu dizendo, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer, a quem eu me alegro. Nós vemos o Filho sendo batizado pelo João Batista e nós vemos o Espírito Santo vir.
em forma de pomba. Então aqui nesse momento nós temos a manifestação da triunidade celeste. Não é trindade, é a triunidade. Louvado seja Deus. Vamos lá. Tópico número 1. O servo que oferecia esperança. Nos evangelhos podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nesta terra. O mestre foi o maior educador. Nós precisamos lembrar que, antigamente, e até nos dias de hoje, os rabinos, os mestres, eles têm o hábito de ensinar os seus discípulos, os seus alunos, nas sinagogas. E o que destaca a didática do Senhor Jesus é que ele não ensina os seus discípulos na sinagoga, mas ele leva os seus discípulos para a rua. Enquanto os discípulos dos rabinos estavam na sinagoga apenas na teoria, o Senhor Jesus pega os seus discípulos e traz para a prática. Uma das características da didática do Senhor Jesus, para poder ensinar, para moldar e para trabalhar os seus discípulos, é levar eles direto para a prática. Meu irmão, geralmente discípulo tem pouco período de teoria. Ele aprende mais na prática. Aprende a dar certo, aprende a dar errado. Alguns momentos dá certo, outros momentos dá errado. No início do evangelho de Pedro, do discípulo, nós vemos Pedro com dúvidas. Quando Jesus vem ali andando sobre as águas, e eles no barco, e Pedro fala: Senhor, permita-me que eu vou até o Senhor. Se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vou. Há um momento de dúvida ali. E o Senhor Jesus diz: vem até mim. E o interessante é que mesmo Pedro tendo dúvida no início do seu ministério, em todos os momentos ele sempre diz sim. Nós não vemos Pedro dizendo não. Nós vemos Pedro negando Jesus ali naquele momento único que teve. Mas antes disso é Pedro dizendo sim. Ou seja, na prática, quando Pedro fica preocupado pelo fato na tempestade o Senhor Jesus está dormindo e há aquela dúvida, como o mestre pode dormir na tempestade? Então nós vemos sempre momentos de aprendizado, mas aprendizado na prática, aprendizado na tempestade, aprendizado no fogo. Se você está passando por uma tempestade, meu irmão, é sinal que o Senhor Jesus está moldando o discípulo que você é, está te ensinando. Fique tranquilo, porque o professor nunca deixa o discípulo sozinho, o mestre nunca deixa o aluno sozinho. Por mais que possa estar sendo difícil esse aprendizado, creia, acredite, o mestre, o professor, o rabi está ao seu lado a todo momento. Louvado seja Deus. O servo oferece um novo ensino de esperança. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver durante essa lição várias vezes a expressão de filho do homem. Quando o próprio Senhor Jesus, quando ele queria trazer alguma frase de impacto para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos ali na época, ele sempre usava essa expressão, filho do homem, que foi profetizada pelo profeta Daniel, no capítulo 7, o verso 13, na visão que o profeta Daniel teve do filho do homem vindo sobre as nuvens. Louvado seja Deus. E aqui no tópico número 1, vai falar muito sobre esperança. No 1.2, o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. E o servo veio trazer esperança aos nossos corações. Meus irmãos, literalmente, é bom que nós sejamos escravos da esperança. A esperança gera perseverança. Lembra lá o que o apóstolo Paulo diz? Em uma de suas epístolas, se não me falha a memória, em Romanos, capítulo 5. Obrigado, meu amigo. Romanos, capítulo 5. Eu vou até pegar o texto aqui para a gente ler. Romanos, capítulo número 5 e o verso de número 4, que diz assim. O verso número 3.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é bom que nós sejamos escravos da esperança. Literalmente, você não permitir que a esperança saia do seu coração, porque a esperança está gerando experiência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico número 2 diz assim: o servo que oferecia instrução. Optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar sua sabedoria em seus atributos estrutural, literário e teológico. O que significa a palavra atributo? Aquilo que é único, aquilo que é entregue exclusivamente, aquilo que é particular de uma pessoa. Cada pessoa, falando nós, os seres humanos, cada pessoa tem o seu atributo próprio. Mas se tratando do Senhor Jesus, existem vários atributos que nós já até tivemos lições no passado falando sobre os atributos de Deus. E aqui nesse texto fala sobre 3 atributos específicos. Atributo estrutural, a forma em que ele gerenciava a logística do seu ministério, a forma como ele fazia as coisas, o seu atributo literário e o seu atributo teológico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a forma que ele transmitia a palavra. Todas as vezes que nós vemos o Senhor Jesus, principalmente no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, nós vemos o Senhor Jesus trazer uma palavra de uma forma que todos entendiam. Todos compreendiam o significado do que ele estava falando. A capacidade de trazer a palavra independente do grau de instrução de quem estava ouvindo. Todos entendiam o que ele estava falando. Louvado seja Deus. 2.1. O servo que possuía uma sabedoria que veio do alto. Meus irmãos, quando nós falamos de sabedoria, existe a sabedoria e existe o conhecimento e a inteligência. A inteligência é a capacidade que você tem de assimilar, de desenvolver, a capacidade de você gerenciar os seus pensamentos, capacidade até de você resolver problemas. Isso nós podemos dizer que é a inteligência. O conhecimento, ele é passado de uma pessoa para outra. Quando nós vamos à escola e nós aprendemos, nós adquirimos conhecimento. É algo que já existia, é algo que é passado de geração em geração. Uma pessoa transmite a outra o conhecimento. Agora, a sabedoria é adquirida com a experiência. Quanto mais experiência você tem sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada situação, isso gera sabedoria em você. Você consegue resolver aquele problema, administrar essa situação de uma maneira que outros não conseguiam. Porque com o passar do tempo e da experiência, você adquiriu sabedoria sobre aquele determinado assunto. Agora já em Tiago 3,13 vai falar da sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto, meu irmão, é a sabedoria divina. A sabedoria que o próprio Senhor Jesus entrega a cada um daqueles que ele sabe que irá fazer um bom aproveito em prol do reino. A sabedoria divina é a capacidade de você enxergar um problema antes dele acontecer. É a capacidade de você ter visão daquilo que pode acontecer no futuro e você já antecipar a ação daquilo. A sabedoria divina, meu irmão, é você ter o conhecimento do Espírito Santo sobre um determinado assunto. O próprio Espírito Santo sabe o que irá acontecer, o que irá gerar, e ele já te alerta antes. Meu filho, vai por outro caminho, porque esse caminho vai dar errado. E você tem a capacidade de ouvir,
de assimilar isso, acreditar nisso e ir pelo caminho que o Senhor Jesus ordenou, que o Espírito Santo ordenou. Essa é a sabedoria que vem do alto. Capacidade de você gerenciar situações que humanamente seria impossível. Todos teriam uma situação específica, uma reação específica diante dessa situação. Mas você, quando tem a sabedoria que vem do alto, meu irmão, a reação é diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 3, a sabedoria inquestionável do servo. É bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não sabemos tudo. Já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Meu irmão, busque a Deus, peça, como está escrito lá em Tiago, peça a Deus sabedoria, a sabedoria que vem do alto, porque o Senhor Jesus dá sabedoria àquele que Ele pede. Você terá a capacidade de gerenciar situações que humanamente é possível. Você terá a capacidade de enxergar as coisas que ninguém mais está enxergando. Mas para tudo isso, você precisa obedecer os princípios bíblicos e estar alinhado com o Senhor Jesus. Conclusão: ensinar era algo que estava no coração do servo. Para produzir nossa tese, podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do seu ministério foi ocupada pelo ensino. Neste trajeto, nosso Senhor Jesus ofereceu tamanha nobreza ao ministério do ensino, como ninguém mais havia feito. Meu irmão, lembre-se, o Senhor Jesus treina os seus discípulos na prática. É na tempestade que Ele está fazendo grandes discípulos para estar na frente de grandes trabalhos, para estar no leme de grandes navios. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.